Fala, leitores da Bíblia, tudo bem com vocês? Graça e paz. A gente vai ler hoje 2 Samuel, capítulo 5 e 6. Vamos ler também o Salmo 144 e vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra e te agradecemos pelo privilégio de podermos ler, ouvir, estudar, refletir com liberdade e dá-nos a graça, Senhor, de sermos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, segundo Samuel, capítulo 5. Eu repito, segundo Samuel, porque a gente não pode dizer segunda. Segunda Samuel seria a segunda carta, e não é carta, é um livro. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 5. Até então, no último capítulo, Davi reinava sobre apenas a tribo de Judá e agora, dadas as circunstâncias que nós já lemos, tudo coordenado pela providência de Deus e de maneira que Davi pouco agiu para que isso acontecesse, de fato. Ele então agora se torna rei sobre todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Então as tribos vieram e estão falando isso. Olha, a gente se lembra que você, Davi, fazia a caminhada ali militar, que fazia todo aquele passeio, né, diante dos olhos do povo. E a gente sabe que o Senhor declarou para você que você seria o pastor de todo o Israel e príncipe de todo Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Veja o contexto de aliança. Ele assume o reinado do povo, e nesse contexto há uma aliança, há um pacto, há um compromisso, em que ele promete servir aquele povo como rei, e o rei promete subserviência a ele, a reconhecer nele a voz de comando, a voz de direção para toda a nação. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Olha só, ele começou com 30 anos. Ele começou novo. Em Hebrom ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então, com cerca de 37 anos e meio, ele assume o reinado total de Israel. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus. Olha só, povo que ficou ainda de resquício lá de trás, lá quando o povo deveria ter ocupado completamente a terra, os jebuseus já deviam ter sido exterminados, mas eles estavam ali ainda. Então, Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Olha que insulto. Com isso queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Davi
ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, ele assume ali a cidade de Davi, se torna a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, a cidade onde habitavam os jebuseus. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros. Madeira de cedro, enviou carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou mais concubinas. Lembra daquilo que falamos anteriormente, na leitura anterior? Ele tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Esse Salomão é Salomão mesmo. E esse Natã não é o profeta Natã, que posteriormente vai aparecer, provavelmente no capítulo 7, já começa a falar sobre o profeta Natã. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras, como as águas corrompem barreiras. Por isso, chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, e este lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. E Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gézer. Então, Davi empreende guerras contra os filisteus e Deus dá vitórias a ele. Capítulo 6. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Então veja, Davi tem um alto apreço pelas coisas de Deus e ele decidiu trazer a arca de Deus. Lembra daquela história que a arca de Deus foi levada pelos filisteus, aí aconteceu um monte de coisa, eles devolveram a arca, e aí ficou a arca lá numa casa, a casa de Abinadab, etc., né? Como diz aí o versículo 3, né? Levaram da casa de Abinadab e tal. Ele quer ir buscar para levar para Jerusalém e ter a arca de Deus perto dele. E isso é uma atitude nobre, uma atitude boa da parte de Davi. O problema é o modo como eles estão fazendo isso. E uma tragédia vai acontecer, né? Eles estão
transportando a arca numa carroça, uma carroça de bois. Versículo 4: levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor. Imagina a alegria deles todos, né? Com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Então eles saíam cantando, louvando a Deus com alegria por conta da arca que estava indo para Jerusalém. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Talvez esse episódio tenha ajudado Davi a entender que Deus deve ser temido e reverenciado. E as coisas de Deus devem ser feitas de acordo com a vontade dele. Veja que Davi tinha boa intenção em levar a arca lá da casa onde estava para Jerusalém. Ele fez o melhor que ele pôde, ele estava com alegria no coração, mas o modo como foi feito foi desagradável a Deus. E os bois tropeçarem foi uma maneira, né, de evidenciar esse desagrado de Deus em relação à maneira como tudo isso estava acontecendo. Ora, como que essa arca deveria ser transportada? Bom, a gente já viu isso na leitura de Levítico, se não me engano, de Números, aqueles livros do Pentateuco, na lei de Moisés. Essa arca tinha alguns varais de madeira, e os levitas deveriam fazer o carregamento dessa arca, né? Homens, servos de Deus, e não animais, e não bois. Então a ira do Senhor irrompe contra Uzá e ele morre. Isso nos ensina que as coisas de Deus não podem ser feitas da maneira como nós achamos que devem ser, mas como Deus diz que deve ser, né? É claro que hoje nós não temos uma descrição detalhada da maneira como era em relação ao tabernáculo, ao templo, mas princípios precisam ser observados. E hoje ainda, porque alguém poderia dizer, era mais fácil, é mais fácil agora, melhor dizendo, é mais fácil agora, porque agora não tem tantos detalhes em relação a como as coisas devem ser feitas. Mas eu creio que agora é ainda mais profundo, ainda mais significativo o que nós devemos observar, porque o Evangelho é um apelo ao coração, e a adoração deve partir de corações quebrantados, né? Deve partir de corações voltados a Ele, mediados pela obra de Cristo. Então, uma adoração a Deus que não seja cristocêntrica, que não seja centrada nas Escrituras, que não seja pautada em valores, em princípios e em elementos aprovados por Deus na sua palavra, é um culto que não agrada a Deus. Então, certamente essa lição de Uzá, que foi uma lição dura que Davi teve de aprender e que nós precisamos aprender também. Então ele pergunta: como é que eu vou levar a arca do Senhor comigo? Versículo 10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Então ele manda ir para uma outra casa. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo o que ele tem
por causa da arca de Deus. Então Davi foi e, com alegria, de novo, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, e agora ele fez de modo correto, agora não eram animais que estavam levando, né? Eram homens, eram servos de Deus. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Olha só, a cada 6 passos, um boi e um animal gordo eram sacrificados. Você tem ideia do tamanho de um boi, de quanto de carne isso é? Quantas pessoas isso pode alimentar um boi inteiro? A cada 6 passos. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Falou, mas que cara é esse? O que ele está fazendo? E aí levaram a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Deus abençoou o povo Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e repartiu a todo o povo, aos homens, às mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne também, né? Tanto de boi que foi sacrificado, e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, que é a filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Davi era duro quando ele se sentia, vamos dizer assim, ofendido, né? Em alguns contextos ele ficou chateado e, enfim, a reação dele não foi muito branda. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Provavelmente Davi até mesmo interrompeu a relação que poderia ter com ela. Muito bem, agora vamos ao Salmo. Cadê aqui? Como é que eu saio disso? Faz tempo que eu não... Aqui. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpago e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir.
Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisão. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. E agora, 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 5. Ouve-se por aí entre vocês, ou melhor, ouve-se aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja, aquela igreja se orgulhava. Esse é um grave pecado. De alguma forma, eles estavam se gloriando nos homens, se orgulhando de serem sábios, de terem dons, enfim. Só que uma situação como essa, de grave pecado, precisa ser tratada. O pecador precisa ser chamado ao arrependimento e precisa ser disciplinado se ele continua em pecado. E é o que Paulo diz aqui. Reunidos vocês e eu, mesmo à distância, ele diz, devemos entregar esse infrator, esse infame, a Satanás. Porque ele não, essa pessoa que comete um pecado desse não pode comungar com o povo de Deus naturalmente. O pecado precisa ser tratado. Não é bom esse orgulho que vocês têm, continua dizendo o apóstolo Paulo no versículo 6. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Veja, muitas vezes a igreja admite pequenos pecados que acabam agindo como um fermento e tomando toda a igreja. Ele diz, joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O pão sem fermento é o pão no qual não agiu essa substância que permeia toda a massa. Ele está comparando aqui o fermento à maldade, que toma conta de toda a massa. Um pouquinho só já toma conta. Ele está dizendo, não, celebremos a festa, ou celebremos a ceia, celebremos a comunhão como um pão sem fermento, só com sinceridade e com a verdade. Pão sem maldade. Na outra carta, olha só o versículo 9 aqui. Lembra que eu falei no início, na introdução, que outras cartas
talvez já tivessem sido enviadas, outras depois dessa, e que a gente ainda não tem? Pois é, aqui no versículo 9 ele menciona uma carta que a gente não sabe qual é. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Então essa, embora a gente chame ela de primeira carta, essa provavelmente é a segunda carta. A primeira a gente não tem. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Ele está falando, olha, eu já tinha dito para vocês, não se associem com impuros, mas não estou falando com respeito aos que estão fora da igreja, porque senão vocês vão ter que sair do mundo, porque o mundo está cheio disso. Ele diz no versículo 11, mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Então, olha só, vocês devem manter distância de gente que se diga irmão, que se diga cristão e anda nesses pecados. Não há problema nenhum em você conviver e, enfim, de alguma forma ter algum tipo de relacionamento profissional, alguma coisa com pessoas assim. O problema é quando essa pessoa se diz um irmão. Aí não. Não dá para comungar com pessoas que vivem uma hipocrisia escancarada. Não, isso não podemos. Temos que evitar. Pois, versículo 12, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Olha só, lembra aquela ideia lá do julgamento, como é complexo? Os de dentro precisam ser julgados, os pecados precisam ser discernidos, e esses que vivem em pecado, vivem em hipocrisia, eles devem ser corrigidos e tratados e afastados se for necessário. Os de fora, esse Deus julgará. Agora, em relação ao malfeitor que está dentro, expulsem o malfeitor do meio de vocês. E aqui termina o capítulo 5, tá bom? Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.